Shalom Aleichem, meu irmão e minha irmã, como vão vocês? Que Hashem vos abençoe em nome de Yeshua. Hoje nós vamos falar sobre a Parashá Behar Berukotai, uma Parashá dupla que finaliza o livro de Levítico. E nesta Parashá eu gostaria de analisar a Brit Hadashá de ambas, porque elas têm uma conexão muito forte uma com a outra, e elas vão nos mostrar uma realidade simplesmente inacreditável. Essa Parashá, Behar, ela vai se iniciar em Levítico 25, 1 até o 26, 2, é uma Parashá pequenininha. Mas a Brit Hadashá dela é Lucas 4, 16 a 21. E eu quero ler para você esses versículos aqui, porque eles são muito interessantes. Olha só que coisa tremenda que esses versos dizem pra gente, tá? Ele diz assim: e chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito: o Espírito do Eterno é sobre mim, pois me ungiu para anunciar as boas novas aos pobres e enviou-me a sala aos quebrantados de coração, para apregoar liberdade aos cativos e dar vista aos cegos, e pôr em liberdade os oprimidos, e anunciar o ano aceitável do Eterno. E fechando o livro e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos da sinagoga estavam voltados para ele. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. Olhe só que preciosidade este texto. Quando nós paramos para analisar as palavras de Yeshua e os seus atos, são coisas muito extraordinárias que na maioria das vezes passam desapercebido pela maioria das pessoas. E eu quero trazer para você aqui algumas coisas muito impactantes. A primeira delas é que Yeshua estava na sua cidade natal. Ou seja, todo mundo na cidade sabia quem era Yeshua. E esse texto aqui apresenta para a gente algo que, na maioria das vezes, as pessoas não dão atenção. Vou mostrar para você. Ele entrou num dia de sábado, no Shabat, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. Olha o que o texto está dizendo para a gente. Que Yeshua, no Shabat, ia para onde? Para a sinagoga, como todo judeu faz. No passado, no presente, vai continuar assim. Lugar de judeu no Shabat é na sinagoga, na congregação, buscando o Senhor, aprendendo a palavra. E olhe que ele se levanta para ler. Você sabia que a porção da Torá é lida antes de fazer-se a drachá, que é a exposição? E Yeshua aqui vai ler a Haftará, que é a conexão dos profetas com a Torá. E muito interessante porque entregaram para Yeshua o livro do profeta Isaías, onde está uma Haftará que desapareceu do calendário de leitura judaico. Óbvio que nós sabemos o motivo porque essa Haftará sumiu. Ela não é mais incluída nas leituras da Torá, como as Haftarot da Torá, ela sumiu daí. E por que essa Haftará sumiu? Justamente por conta das palavras de Yeshua aqui, que são reveladoras. Eu preciso que você pare para prestar atenção nisso, amado, porque o que nós temos aqui é uma parte de uma grande revelação que eu quero mostrar para você. Veja bem, primeira coisa que Yeshua diz: o Espírito do Eterno é sobre mim. Novidade? Não? Por quê? Porque quando Yeshua iniciou seu ministério, Yohanan, o imersor, João, né,
foi fazer a imersão de Yeshua e o Espírito do Eterno veio sobre ele. E ali ele já estava pronto, preparado para iniciar sua tarefa. Então, preste atenção agora. Yeshua veio para quê? Para anunciar as boas novas. Na sua Bíblia deve estar escrito evangelizar. Lá no original está escrito anunciar as boas novas. E quais são as boas novas? O Mashiach chegou, está trazendo o poder soberano dos céus para a terra e está regulamentando, retornando, trazendo de volta o normal celestial na terra. E qual é o normal celestial na terra? Trazer as boas novas aos pobres, a primeira coisa. A segunda coisa, a curar os quebrantados de coração, pessoas com problema de alma, que Yeshua desejava curar. Eu quero só voltar um pouco, porque eu preciso falar uma coisa sobre anunciar as boas novas por todos os lugares onde Yeshua andou. E depois os seus discípulos, e nós, nos nossos dias, nós temos anunciado as boas novas. Então, Israel recebeu naquela época em que Yeshua estava na terra, um chamado. E daqui a pouco eu vou falar sobre isso. Um chamado. E este chamado está ligado às boas novas. Então, não foi algo comum que eles receberam. Por quê? No judaísmo do século I, os judeus eram os únicos que esperavam o Messias. E ele apareceu. Então, povo nenhum no mundo tinha esta consciência, a não ser os judeus. Por isso, havia essa expectativa no judaísmo de que alguém apareceria para poder fazer aquilo que Yeshua fez. Porém, havia uma expectativa errônea, porque eles queriam, na realidade, serem libertos do poder de Roma. Era o desejo de todo judeu naquela época, que Israel voltasse a ser uma nação poderosa, uma nação que dominasse a terra, como foi prometido e vai acontecer. Mas interessante que os nossos sábios dizem que se Israel fosse digno, Mashiach viria nas nuvens dos céus. Se Israel não fosse digno, ele viria como? Montado num burro. E todo mundo se lembra da entrada triunfal de Yeshua em Jerusalém. Por que ele fez aquilo? Para que a palavra dos sábios se concretizasse e eles soubessem que Israel não era digno da redenção plena ainda. Por isso Yeshua se apresenta a eles montado num burro. Mas o que Yeshua disse? Que ele viria depois nas nuvens dos céus. Lá no futuro, Israel será digno de receber o Mashiach vindo nas nuvens dos céus. A tradição judaica é muito linda. E essa paraxá aqui, quando a gente inicia a paraxá, ela inicia, eu só vou dar um gostinho para você, porque eu não vou falar disso agora, eu vou voltar. Ela inicia falando assim, Levítico 25, 1 e 2. Falou mais o Eterno a Moshe no Monte Sinai, dizendo, fala aos filhos de Israel e diz-lhes, quando tiveres entrado na terra que eu vos dou, então a terra descansará um sábado ao Eterno. Nós vamos falar do descanso da terra, ano de Shemitah. Nós vamos falar sobre a época da grande tribulação. Não sei se vai dar tempo de falar de tudo isso. Aqueles 7 anos em que na eternidade haverá um grande banquete, enquanto aqui vai haver guerra. Vamos tentar discorrer sobre isso um pouquinho mais. Aí,
a gente percebe que quando Yeshua vem, o seu alvo, além de anunciar as boas novas aos pobres, ele começa com esse pessoal que é menos favorecido e que tem menos acesso a esse tipo de coisas. Ele também veio para curar a alma, curar os corações quebrantados. E olha que interessante isso. Quantas pessoas ouviram Yeshua e tiveram seus corações restaurados? Tiveram as suas almas, as suas emoções alinhadas. Rabino, mas isso aconteceu no século I? Aconteceu e acontece hoje de novo. Nós temos exemplo dentro da nossa congregação de pessoas ouvindo o estudo da Torá e sendo curadas apenas por ouvir. E por que isso? Porque a palavra do Senhor, ela tem poder inerente em si mesma. Não é o rabino que faz as coisas acontecerem, mas a palavra, ela carrega aquele poder que quebra, desfaz e alinha as emoções da pessoa. Então, quanta gente passou por nós e foi curada? Curada do quê? Das emoções do coração, de traumas, de coisas profundas que a pessoa carregava do passado e que foram sendo restauradas. Passo a passo, dia a dia, as coisas foram acontecendo, até que esta pessoa, então, hoje está com a sua vida emocional muito mais equilibrada. Você pode estar se perguntando, Rabino, mas a vida dessa pessoa está perfeita? Lógico que não. Por quê? Porque isso é um processo. Isso não acontece do dia para a noite. A gente não estala o dedinho e aí virou uma outra pessoa. É um processo, mas dentro desse processo de cura que Yeshua veio trazer, esse processo vai sendo gradativo para que a pessoa possa mudar dia a dia. E aquelas pessoas que o conhecem, ou que te conhecem, vão começar a notar que há uma diferença. E essa diferença precisa ser depois explicada. E como é que explica isso? Como é que explica uma pessoa sentada ouvindo a Torá, sendo curada sem ninguém tocar nela, sem ninguém dirigir a ela uma palavra de forma direta, mas o Espírito Santo ali agindo e trazendo cura? Isso não tem explicação. Mas isso mostra pra gente que aquilo que Yeshua veio para fazer, ele fez e continua fazendo. Uma outra coisa, ele veio para apregoar liberdade aos cativos. E eu não estou falando só de gente da prisão, de cadeia. Eu estou falando de prisões espirituais, as quais Yeshua tem libertado centenas de milhares de pessoas. E essas pessoas têm mudado a sua vida porque elas saem do anonimato, elas saem de uma situação de derrota, de abandono, para serem reintegradas à sociedade e à família. Gente perigosa, que se torna gente sociável. O que a cadeia não faz, o que a psicologia, a psiquiatria e outros métodos convencionais não fazem, Yeshua, através do Espírito Santo, faz. Ele liberta os cativos. Ele quebra essas cadeias espirituais. E a pessoa é transformada. Pessoas que estavam endemoniadas são libertas. Essas pessoas que faziam coisas terríveis passam a agir de forma normal dentro da sociedade. Elas são reintegradas através de uma sinagoga, de uma congregação judaico-messiânica, de uma igreja. Elas são cidadãos novamente, porque Yeshua entrou na vida deles dentro deste contexto. Você entendeu a importância de anunciar a palavra do Senhor? De dizer que o Senhor é poderoso para libertar qualquer pessoa de qualquer coisa. Seja qual for o problema, Yeshua é a solução. Então veja o poder dessa palavra, veja o poder de Yeshua aqui
dentro daquilo que ele se propôs a fazer, para cumprir a profecia de Isaías. Porque Isaías profetizou e Yeshua cumpriu. Uma outra coisa que Yeshua veio é dar vista aos cegos. E novamente aqui nós temos uma profecia de duplo cumprimento. Nós não estamos falando só de cegos físicos, nós estamos falando de cegos espirituais, pessoas que estavam vendadas, não conseguiam enxergar as realidades do mundo espiritual. E quando Yeshua chega na vida delas, se abre tudo. E as pessoas olham e dizem assim, mas como? Como eu não consegui enxergar isso antes? Eu já ouvi essa frase centenas de vezes. Sabe por quê? Porque quando Yeshua chega na vida de alguém, tudo muda. Tudo, a forma como a pessoa enxerga o mundo muda. Por quê? Porque Yeshua chega com a sua luz para trazer para a pessoa algo que ela nunca tinha visto. Então isso é uma coisa muito importante, porque o cego físico também ele consegue ver não só o mundo natural, como ele vai ver o mundo espiritual. E essa é uma outra coisa sensacional, porque quando a medicina não dá jeito, quando aquela pessoa ela é rejeitada pela sociedade, porque é cego, é um deficiente, é um peso, é alguém que não é muito bem visto pela sociedade, porque é uma pessoa problemática, Yeshua entra naquele contexto, quebra aquilo e devolve àquela pessoa a dignidade que ela precisa. Inclusive quem era cego espiritualmente, a essa pessoa é devolvida também a dignidade, uma dignidade dentro da família, uma dignidade espiritual, que depois se transforma em algo a nível emocional e que leva aquela pessoa a se relacionar com os outros de outra forma. E aí as outras pessoas vão chegar e vão dizer, mas o que aconteceu com você? Como é que você está sabendo todas essas coisas? O que é tudo isso que você está dizendo? Então Yeshua, ele chega para fazer essa revolução. Sob esse ponto de vista, Yeshua foi sim um revolucionário. E ele quebrou padrões seculares e chegou para Israel e disse assim, eu quero que vocês vejam. Porque Yeshua, ele mesmo diz que ele é Or HaOlam, a luz da eternidade. Então ele chega como luz para trazer luz para as pessoas. Vamos continuar. E pôr em liberdade os oprimidos. Olha aqui a galera endemoniada, opressa. Pessoas que faziam e fazem ainda coisas assim, inomináveis. Lógico que você já deve ter visto uma libertação de alguém endemoniado. É terrível e ao mesmo tempo lindo ver o poder de Yeshua atuando na vida daquela pessoa, uma pessoa que tinha enfermidade, uma pessoa que tinha dor, uma pessoa que tinha angústia, que tinha medo, que tinha uma série de situações e que vivia uma vida horrível. E Yeshua chega, liberta, aqueles demônios vão embora da pessoa e ela passa a viver um outro padrão de vida. Ao invés de opressão, ela passa a ter alegria. Olha só que coisa impressionante. Então nós estamos falando de coisas que Yeshua vem para fazer na vida das pessoas e que trazem uma baita de uma transformação. Agora, a pergunta é, por que nós precisamos viver fora dessa realidade? E quando eu digo isso, eu estou falando o seguinte, que a realidade é essa, é que o Espírito do Senhor, o Espírito de Yeshua atue na nossa vida, trazendo tudo isso, limpando a nossa vida. Porque isso é algo diário, irmãos. Isso é algo que vem a cada momento da nossa vida, porque nós carregamos coisas do passado que precisam ser resolvidas. Tem gente que diz assim, maldição hereditária não existe.
Ah, quando eu me converti, Yeshua levou tudo, eu já estou com a minha vida 100%. Mas está mesmo? E como é que essa pessoa vive? A vivência dela corrobora, confirma essas palavras? Lógico que não. Eu conheço pessoas que dizem isso, e aqui, com todo respeito, a vida é uma droga. E a pessoa ainda tenta mascarar a situação, dizendo, não, mas isso aí é coisa que acontece. Porque não quer admitir que precisa de uma libertação, que precisa que os seus olhos sejam abertos, que precisa que coisas do passado sejam quebradas. E Yeshua veio para fazer isso. E Yeshua veio para dizer assim, olha, há um ano aceitável, um ano de alegria do eterno para você. O Senhor quer te dar um ano de alegria, Ele quer entrar na sua vida, causar um baque tremendo e fazer com que a sua vida seja transformada em alegria e você possa obedecer ao Senhor. E a nossa obediência gerará alegria nos céus. Óbvio que a única coisa que alegra a Yeshua, ao Pai e ao Espírito Santo é a nossa obediência. O que nós podemos fazer para dar alegria para Ele? Cantar? Orar? Pular? Sapatear? Rodopiar? Não. A única coisa que deixa o Senhor alegre é a minha e a tua obediência. Aí Ele vai se alegrar conosco. E a partir desse momento, nós vamos estar vivendo um novo estágio de vida, porque nós vamos conseguir a cada ponto de obediência, de mandamento, mais isso, mais aquilo, a nossa santidade aumenta com a obediência. É isso mesmo. Quanto mais obediente, mais santo. E isso tem reflexo no nosso dia a dia, na forma como nós pensamos, na forma como nós falamos, na forma como nós agimos. E isso, como um todo, assusta as pessoas. Porque as pessoas vão ver, pessoas que convivem conosco já sabem quem nós somos. Às vezes, até melhor do que nós mesmos. E essas pessoas vão enxergar isso e vão falar assim, o que aconteceu com você? Por que você mudou tanto? Uma boa pergunta, né? Por que você mudou tanto? Eu mudei porque Yeshua entrou na minha vida e trouxe a mim esse novo patamar de vivência. Eu agora estou vivendo como se eu estivesse num Shabat, descansando, entendendo que as coisas elas não se resolvem a ferro e a fogo, elas se resolvem com oração. Elas se resolvem quando eu abro a minha boca para declarar, para criar com a palavra e dizer, Senhor, o Senhor vai fazer acontecer, porque o Senhor prometeu na tua palavra. Nós vamos começar a enxergar isso de uma outra forma. Aquilo que parecia ser uma tragédia vai se transformar para nós em outra coisa, vai se transformar em chances de glorificar ao nome do Senhor. Agora imagina que legal a gente poder olhar para uma situação e falar assim, isso aqui vai glorificar o nome de Yeshua. Está parecendo que é uma tragédia para mim. Mas o Senhor vai transformar isso aqui em algo para glorificar o nome dele. Olha que lindo. E é isso que Yeshua estava fazendo lá em Nazaré. Ele leu a Haftará, fechou o rolo dos profetas, do profeta Isaías, entregou a pessoa que estava ali, e aí ele disse, hoje se cumpriu esta escritura aos vossos olhos. Tudo que vai acontecer dali em diante vai confirmar a palavra de Yeshua. Então, tudo que saiu da boca dele tem que se cumprir. E eu digo para você, isso tem se cumprido não só na minha vida, como na vida de muitas pessoas. E fica aí a pergunta. O que é que eu estou fazendo com esse conhecimento? O que eu faço com essa informação? Ele veio para fazer isso na tua vida? Mas você está vivendo essa plenitude?
Ah, Rabino, mas eu tenho problema e eu ainda estou enfermo. Eu também tenho. Eu também preciso ser curado. Mas não é por isso que eu vou desistir de dizer que Yeshua é o meu Senhor e que Ele vai fazer algo extraordinário na minha vida. Eu vou continuar testemunhando, porque o dia que Ele fizer, vai ser a glória. Vai ser o testemunho. Você entende? Então é esse o ponto que nós precisamos compreender. Ele fez isso diante dos irmãos que estavam lá na sinagoga. Ele profetizou isso diante dos irmãos que estavam na sinagoga. E isso começou a se cumprir no ministério dele. Você pegou? Abra sua boca e declare aquilo que o Senhor vai fazer. E vai se cumprir na sua vida aos olhos das demais pessoas. Deixa eu mostrar uma outra coisa para você, porque eu acredito que isso é muito, muito relevante. Porque a Paraxá, como eu li para você, a Paraxá diz que quando Israel entrasse na terra, eles iam dar um descanso para a terra. Não é isso? A terra descansará um sábado ao Eterno. Então, o ano de Shemitah, como é que é? A gente tem 6 anos de plantio e depois 1 ano o tempo do descanso da terra. Não se planta, não se faz nada, não se trabalha a terra. A terra, tudo que ela produz, as pessoas comem. Então é uma coisa muito interessante, porque vai haver um descanso. E aí, eu quero pegar agora e falar uma outra coisa para você, sobre aquilo que a Brit Hadashah diz. E eu gostaria de explorar com você aqui somente um versículo que está aqui, que é da Parashá Bechukotai, né? Mateus 22, deixa eu ver o versículo aqui para mim te dizer certinho. Mateus 22, do 1 ao 14, e eu quero explorar aqui só o versículo 14, porque ele fala de um banquete, fala dos convidados chegando, uma série de coisas, e nós já falamos disso no último vídeo, do banquete messiânico. E esse banquete messiânico vai durar 7 anos, é como se fosse um Shabat. 7 anos de descanso para nós. Enquanto aqui a grande tribulação vai estar correndo solta, nós vamos estar com o Senhor celebrando um Shabat. Obviamente que essa é a minha posição no que diz respeito a isso. Eu não falo aqui em nome do judaísmo messiânico, em nome de ninguém, eu falo só em meu nome. Se mais pessoas creem nisso, ok. Se não creem também, deixe minha fala de lado. Mas eu creio que nós estaremos com o Senhor enquanto aqui haverá uma grande tribulação. Aí, eu gostaria de explorar aqui o verso 14 do capítulo 22 de Mateus, que diz assim: porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Vamos lá, porque esse texto aqui é muito interessante. Ele tem 2 palavras em hebraico, 2 verbos, que são muito interessantes e que a raiz deles é muito reveladora. Primeiro, chamados. A palavra em hebraico é karam, e ela significa chamar, proclamar ou ler em voz alta. Então, muita gente, se não toda a humanidade, foi chamada. Chamada para quê? Para poder participar desse banquete messiânico recebendo Yeshua. Porque Yeshua disse que ele veio para anunciar as boas novas. E os seus discípulos fizeram o quê? Anunciaram as boas novas. Se você pegar as palavras de Rabino Shaul, você vai ficar impressionado, porque ele diz que, num primeiro momento, ele só anunciou as boas novas. E quando as congregações judaico-messiânicas começaram a se formar, ele pega aqueles irmãos e vai ensinando-os para que eles retornem ao judaísmo, mas agora com Yeshua. E uma coisa interessante
é que nós temos aqui na raiz dessa palavra esse verbo dizendo o seguinte, esse verbo ele é usado no sentido de gritar e chamar a atenção de alguém. Então, uma das coisas que tem sido feitas no mundo hoje, a igreja, ou uma parte dela, tem gritado para as pessoas sobre Yeshua. Tem chamado a atenção dessas pessoas para a salvação em Yeshua. E isso é uma proclamação distinta. Ela é focada em Yeshua. Isso é muito importante da gente falar, porque essa proclamação, segundo a raiz da palavra, ela fala de um nome, do próprio nome. E que nome que nós estamos proclamando? Yeshua. E por que isso? Porque esse nome carrega um poder e uma autoridade sem igual, único no universo. Lembrando que quando Yeshua, antes dele nascer, Yosef, que é José, e Miriam, que você conhece como Maria, foram visitados por um anjo. E ambos receberam uma revelação do nome do menino. Aquele anjo disse que o menino deveria se chamar Yeshua, porque o anjo estava falando em hebraico, e Yosef e Miriam falavam hebraico, e então ninguém disse Jesus ou outro nome. O anjo fala para eles que o nome é Yeshua. Por quê? Porque ele trará salvação ao seu povo. Então está muito claro aqui na Brit Hadashah. Então quando se fala de um nome, é esse nome que tem que ser proclamado. Por quê? Porque ele estabelece e demonstra a propriedade de quem o possui. Isso está na raiz dessa palavra, Carã. Quando se anuncia em nome de alguém, nós estamos falando aquilo com o quê? Nós estamos falando com a propriedade, com o poder que aquela pessoa tem, que agora está sendo usado por nós através do seu nome. Isso é muito importante, porque isso é uma proclamação que é feita em voz alta. Ou seja, isso é público. Isso é para tornar público o nome de Yeshua. Então, a própria raiz da palavra Carã está falando sobre isso. Ela fala também de uma convocação, um convite, uma nomeação ou uma investidura. Então, vamos começar. Uma convocação, tem gente sendo convocada para ir para o céu. Ela está sendo convidada para ir para o céu. Ela quer receber, ela quer ser dada a essa pessoa uma nomeação, uma posição aqui para ela poder alcançar o céu. E ela precisa ser investida do poder de Yeshua para poder estar indo para lá. Então você vê que essa palavra é muito completa. E essa palavra fala para a gente sobre esse ato de proclamar. Mas o interessante é que tem uma palavra que advém dessa raiz, que é mikra, que significa convocação ou uma assembleia que é chamada. Então, a convocação gera a reunião dessas pessoas numa assembleia solene, que é a assembleia dos convocados, daqueles que foram chamados para estar com Yeshua. Isso a gente, em hebraico, traduz como uma querrilá, uma congregação, porque as pessoas se congregam ali para poderem, então, através dessa convocação, o convite que foi feito e a aceitação, essas pessoas se reunirem para aprenderem os princípios e caminharem em busca da eternidade. Veja a importância desta palavra. Inclusive, essa palavra ela ainda significa uma leitura, mikra.
O que nós lemos nas nossas congregações? A Torá e a Brit Hadashah. Por que nós lemos esses dois conjuntos de livros, que na realidade são um só, que é conhecido como Bíblia? Por que nós os lemos? Porque eles são a revelação do desejo do Messias para as nossas vidas. Isso não significa nada mais, nada menos do que um direcionamento que nós recebemos através das Escrituras, para que nós possamos alcançar esse descanso, esse Shemitah celestial, 7 anos onde nós vamos poder desfrutar da presença de Yeshua. Então você imagina que será um tempo maravilhoso para cada um de nós, para aqueles que tiverem aceitado a convocação. Eu vou falar sobre isso aqui, porque tem uma outra palavra aqui que eu quero explorar e que é muito mal entendida e explicada por aí. Mas voltando a essa questão da convocação, é necessário que a gente pare para pensar sobre isso. Eu estou ouvindo a convocação e qual está sendo a minha resposta? Porque a convocação ela se dá em 2 níveis. O primeiro nível é para a salvação. Todos os seres humanos recebem essa convocação várias vezes durante sua vida. Aceitar ou não é uma outra coisa. Para aqueles que aceitam, essa convocação gera outras convocações para o serviço. Então, algumas pessoas são chamadas, convocadas para servir em meio ao corpo, e cada um numa posição. E existem pessoas que são chamadas não para pregar, não para cantar, não para tocar, mas só para servir. Tem gente que é chamada só para ficar dando apoio aos outros irmãos. Eu conversava com um irmão uns 2 meses atrás, e ele falava do desejo que ele tinha de descobrir o ministério dele. E ele me contou como ele é uma pessoa abençoadora. Ele falou, e num determinado momento eu falei: fulano, posso te revelar qual é o teu ministério? Ele falou: Rabino, é tudo aquilo que eu quero. Eu falei: então tá, vamos lá. O teu ministério é o ministério de socorro. Porque quando alguém precisa de dinheiro, você abençoa a vida dessa pessoa. Por quê? Porque o Senhor está entregando isso na sua mão. E quando você socorre alguém, ajuda alguém, esse dinheiro volta para você em outros tipos de bênção. Ele colocou a mão assim no rosto e disse: Rabino, eu nunca tinha pensado num negócio desse. Ele falou: os meus negócios estão indo tão bem, cada dia melhora mais. Eu disse: por que melhora? Porque você não para de abençoar a vida das pessoas. E você cria um fluxo nos céus. E esse fluxo vai sendo alimentado pelas tuas ofertas. E aí o Senhor vai abrindo novos negócios, novas perspectivas. E ele falou: Rabino, e está muito tremendo isso. Então você entende que existem pessoas que foram chamadas para fazer outras coisas, que não é o normal dentro de uma congregação judaico-messiânica, de uma sinagoga ou de uma igreja. Mas as pessoas foram chamadas para isso. Foram convocadas pelo Senhor, porque ali elas realizam a sua vida, o seu ministério. Então isso é muito importante, nós olharmos para isso, porque as pessoas têm sido chamadas, convocadas para essa assembleia solene. Mas elas têm dado ouvidos? Agora vamos falar de forma geral. A resposta é não. As pessoas não querem isso. Elas querem cuidar de suas próprias vidas, elas não querem regras. Porque a Torá e a Brit Hadashah trazem regras. E o que a Torá era rígida, a Brit Hadashah deixou mais rígido ainda. Então isso tudo, para determinadas pessoas, é um absurdo. Não, eu quero viver a minha vida, eu quero
desfrutar, eu quero fazer o que eu quiser. Então elas rejeitam esse chamado porque elas acham que elas estarão indo para uma prisão, quando na realidade aceitar o chamado liberta da prisão. Então isso é muito interessante, porque isso traz uma nova dimensão de vida para essas pessoas e para aqueles que estão no seu entorno. Depois nós temos chamados e escolhidos. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos. O que é um escolhido? A palavra bahar em hebraico significa escolher, preferir ou selecionar por preferência. Essa definição em português, ela já dá um negócio de dizer assim, então eu entendi, então o Eterno escolhe uns para a vida eterna e outros para colocar no inferno, não é verdade? Não. Não é. Mas como assim? Me fizeram essa pergunta já várias vezes. Olha só que interessante. Esse verbo bahar, ele tem um dos desdobramentos dele é bahur, que significa jovem, geralmente num contexto militar, um soldado escolhido. Mas pode significar de alguém escolhido no sentido religioso, entendeu? Então, veja bem, quem escolhe o escolhido? É o Eterno? Não. Quem escolhe o escolhido é o próprio escolhido. Você entendeu? Querido, quem faz as escolhas para onde nós vamos somos nós. Rabino, mas o Eterno já sabe quem vai se salvar e quem vai se perder. Lógico, porque ele já viu o futuro. Está escrito lá no livro de Apocalipse. Ele viu e disse para a gente, em linhas gerais, o que vai acontecer no futuro. Mas isso depende de nós. Existem na Bíblia exemplos de até decretos de morte que foram revertidos. No livro de Esther tem um decreto de morte que é revertido. Tem um rei, se não me engano, o rei Josias. Ele vai morrer. E o profeta Isaías vai até lá e diz para ele que ele vai morrer. Ele vira para o canto e começa a clamar ao Senhor. O Senhor fala assim, Isaías volta e diz para ele que eu vou dar mais 15 anos para ele. Um decreto de morte revogado. Então isso significa que quem faz a escolha sou eu. Para mim poder me tornar essa pessoa, esse soldado escolhido, essa pessoa separada pelo Senhor para fazer com que as coisas ocorram. Então, essa escolha não se dá porque o Senhor pegou e disse assim, eu quero esse camarada aqui porque ele é mais bonito, aquele lá é mais feio, vou jogar no inferno. Não é assim que as coisas funcionam. O Eterno não tem preferências. Mas ele olha para o coração da pessoa, ele olha para a atitude daquela pessoa. O escolhido é aquele que escolheu o caminho e disse assim, eu vou continuar sendo escolhido até o final. O Eterno não vai interferir na escolha porque ele nos deu um negócio chamado livre-arbítrio. Então quem é escolhido, quem é separado para alguma coisa, o fez porque essa pessoa decidiu. Essa pessoa olhou e falou assim, eu vou pagar o preço. E vamos ser aqui diretos. Irmãos, caminhar com Yeshua não é fácil. Caminhar com Yeshua não é para todo mundo, porque tem muita gente que não suporta isso. Quanta gente começou a caminhada e caiu fora? Que escolhido é esse que vai fazer parte do banquete celestial? Quem perseverar. Porque uma das palavras, mibhar, significa o melhor ou o mais escolhido. Quem são os melhores? Entre os muitos que são chamados. São aqueles que perseveram até o fim. Por isso, a gente tem que saber o que está acontecendo nesse mundo. O diabo está atacando. E continua atacando, irmãos. Mas, por favor, entenda isso agora. Quando
esse verbo aqui fala sobre escolher, ele fala num sentido de qualidade. Por que o escolhido tem mais qualidade do que o outro? Porque o escolhido resolveu, determinou que ia caminhar, aconteça o que acontecer. Então, a pessoa não tem problema. Ela diz assim, eu vou enfrentar tudo. Como muitos dos nossos irmãos conseguiram morrer e ainda hoje morrem proclamando Yeshua. E tem gente que não pode ouvir uma palavrinha contrária, que pega as coisas e vai embora. Abandona a sinagoga, a igreja, a congregação. Ah, porque o rabino falou uma coisa que eu não gostei, o pastor falou uma coisa que eu não gostei, eu vou embora. E depois essa pessoa vai chegar para Yeshua e dizer assim, ah, mas eu quero herdar também? Como assim? Entenda que há um padrão, um princípio. Nós estamos falando, essa palavra fala de guerreiros, ela não fala de gente comum. Homens e mulheres, jovens, velhos, crianças, que resolveram que vão caminhar até o fim. Haja o que houver, nós estamos com Yeshua. Por favor, quando nós estamos falando disso, nós estamos falando de gente que se posiciona e que tem foco. Não é uma pessoa que fica atirando para todo lado e ouvindo a opinião de todo mundo. Essa pessoa tem foco. Ela está focada na palavra, ela está focada no seu líder, naquilo que ela está aprendendo, porque ela quer mudar de vida. A mudança, a mudança real, ela só vem com dor. O nascimento de uma criança, um parto, invariavelmente tem dor. A mulher, para dar à luz, ela dá à luz com dor. Mas quando a criança nasce, há alegria. E às vezes nós que somos homens não entendemos isso. Ela estava agora gemendo e já está agora sorrindo. Como assim? Por quê? Porque ela viu a esperança dela que estava no ventre se materializar nos seus braços. Então, esta é a posição do escolhido. Aquele que vai lutar e batalhar e vai ver a esperança materializada diante dos seus olhos. Porque ele não desiste de lutar. E aí nós temos também uma outra coisa interessante, porque os outros que abandonam, ao invés de escolhidos, eles se tornam inimigos. E essas pessoas passam então a agir de uma forma muito interessante, tem um padrão para isso. Eles começam a querer desacreditar as escrituras, desacreditar dos crentes, aí ninguém mais presta. Pastor não presta, rabino não presta, apóstolo não presta, igreja não presta, sinagoga não presta, nada mais presta. Por quê? Porque essa pessoa teve um problema, não suportou viver aquilo e agora joga a culpa em quem? Primeiro no Senhor. Ah, eu vou abandonar o Senhor. O que o Senhor fez para você abandonar ele? Ah, eu não quero mais andar nesse caminho, porque eu estou decepcionado com o Senhor. O Senhor não fez o que eu queria. Lógico. Você acha que Ele vai fazer o que você quer? Ele vai fazer aquilo que é melhor para que eu e você possamos crescer. Por isso, irmãos, nós estamos falando de pessoas fracas. Pessoas que vão fracassar espiritualmente. Por quê? Porque essas pessoas não vão suportar. E elas vão preferir se colocar como opositores do que ao lado de Yeshua. E lá na frente, essas pessoas vão ouvir Yeshua dizendo: apartai-vos de mim, não vos conheço. Se afastem de mim. Nós temos casos, irmãos, recentes, de pessoas que passaram por igreja, pelo judaísmo messiânico e foram para onde? Para o judaísmo tradicional e negaram Yeshua. E hoje estão atacando, os judeus messiânicos estão atacando os crentes, porque nós fazemos parte desse povo escolhido.
Essas pessoas que estão fazendo isso abriram mão da salvação. Rabino, o que você quer dizer com isso? Que vão para o inferno. Pronto. Com todas as letras estou dizendo. Porque é o que a palavra diz. Abandone Yeshua e a pessoa vai ter o resultado. Mas por que abandona? Por causa dessas fraquezas. Porque pessoas estão olhando para homens. Quem é escolhido não olha para o outro. O outro, ele é um exemplo, mas ele é um exemplo que pode pecar, que pode falhar e pode te decepcionar. Inclusive, o livro de Hebreus diz que eu devo olhar para Yeshua, que ele é aquele de onde se origina a minha emuná, a minha fé, a minha confiança. Ele é a rocha de onde vem a minha confiança. Então, se eu devo olhar para ele, eu não tenho que ficar me preocupando com outras pessoas. Ele é o meu padrão, eu tenho que buscar nele. Se os outros me decepcionarem, vida que segue. Quanta gente passou pela minha vida, me traiu, me decepcionou e eu estou de pé e vamos continuar. Vida adiante. Agora, o que nós não podemos é abrir mão disso aqui, nós somos escolhidos. E o escolhido, ele não larga Yeshua, ele não larga a sua congregação, ele não passa a falar mal de Yeshua, nem dos irmãos e nem da palavra. Porque tem gente que não congrega, não estuda e sai por aí falando mal da palavra. E a coisa que mais deixa a gente espantada e irrita é pegar uma pessoa que fala meia dúzia de palavras em hebraico e vem dizer assim, isso aqui está errado na Bíblia. Por favor, né? Vai estudar, amigo. Ou amiga, né? Vai estudar. Porque tá sério a coisa. E estão fazendo isso achando que eles estão tendo os likes, as curtidas, estão monetizando o canal. E estão monetizando a sua situação para ir para o inferno. E eu estou sendo bastante duro aqui, irmãos, porque isso tem sido uma realidade, uma tônica. E essas pessoas têm levado outros mais fracos a se desviarem do caminho de Yeshua, fazendo ele filho do inferno 2 vezes, como diz a palavra. Então, a nossa preocupação hoje é seguir aquilo que está na palavra. Essa paraxá, Berrar, ela começa falando sobre isso, sobre esse Shabat, sobre esse tempo de descanso que nós vamos ter, que Israel teria quando eles entrassem na terra e que nós teremos quando entramos na terra prometida, na nossa Canaã celestial. Isso aqui é uma outra coisa que é muito importante. Para chegar lá tem que perseverar e tem que persistir, porque se a gente não persistir, irmãos, não adianta. Não tem salvação para quem larga, quem põe a mão no arado e olha para trás. Colocar a mão no arado é uma forma de dizer o seguinte, você começou a trabalhar e depois você desistiu. Misericórdia. Isso é um absurdo. Pensa em alguém que tem uma terra e que não tem um trator, que não tem uma máquina e que tem que arar a terra na mão. A pessoa olha, ela arou a primeira parte da terra, lá, ela fala assim, eu estou cansado, eu não vou mais fazer isso aqui não, porque me deixa muito cansado. Não quero arar mais a terra, não. Vai ter resultado? Vai ter colheita? Por quê? Porque foi negligente. Então, tudo isso, irmãos, a palavra do Senhor tem nos ensinado, porque a Torá fala aqui de um processo de plantio, manutenção das plantas, para que haja uma colheita. Então, tem que ir lá, podar, esperar a fruta, esperar a chuva, esperar a fruta amadurecer para poder depois colher os frutos. Tudo isso tem um processo, é um passo a passo. Começa lá atrás com a semente. Uma semente que tem que ter um DNA. Uma semente que tem que ter também uma atenção. O lavrador inteligente, o que ele faz? Ele pega as suas melhores sementes e não come. Ele planta.
As outras ele pode comer, mas as melhores ele vai usar para multiplicar aquilo que ele tem. Então, se nós entendemos essa palavra, o que nós vamos fazer? Nós vamos semear na vida de pessoas para a vida eterna. Eu não estou falando só de dinheiro, não. Eu estou falando de atenção, de a gente pegar e mandar uma mensagem para alguém e convidar para ir para a sua congregação, sinagoga, para a sua igreja. É você pegar e dar atenção para pessoas que estão precisando, estão desesperadas. Ó, deixa eu orar contigo. Você precisa de alguma coisa. É estar disponível para esta pessoa. Então, quando Yeshua fala de anunciar as boas novas, isso pode ser feito de centenas, de milhares, de formas diferentes. Mas para isso eu preciso estar disponível. Para isso eu não posso olhar para trás e falar assim, agora chega, eu estou cansado, eu vou me aposentar do ministério. Eu só me aposento morto. Daqui, só me aposento morto. Eu ainda falei isso com o Senhor. Eu falo isso com a minha esposa, com a Rebeca, a Shira. Eu digo para ela, o dia que eu morrer, você faz uma festa. Porque você vai saber que eu cumpri o objetivo para o qual eu fui chamado. Só para mim encerrar. Você sabe para que você foi chamado? Eu fui chamado para poder trazer conhecimento para as pessoas e ensinar. Então hoje, qual é o meu papel? O meu papel é estudar e trazer recursos escritos, falados, áudios, gravados em vídeo, para poder ajudar as pessoas. E ensinar a palavra do Senhor até que Ele venha. Eu fui chamado e nasci com este propósito. E você? Com que propósito você nasceu? Você já parou para pensar nisso? Então, a nossa vida, ela tem que ter propósito. A nossa vida tem que ter um direcionamento. Porque se ela não tiver, o que nós vamos fazer? Nós viemos para esse mundo para quê? Para nascer, se desenvolver e morrer? É só isso? Ah, eu quero ter um carro, eu quero ter uma casa, eu quero casar, ter filho. Mas é só isso. Não tem mais nada. A vida tem que ter um propósito. E Yeshua veio para a terra, viveu 33 anos e meio com um propósito. Ele cumpriu tudo definido. Ele sabia que ele não podia perder um minuto, ele sabia que o tempo de vida dele nesse mundo seria curto. E ele precisaria aproveitar cada segundo da sua vida. E nós, o que nós estamos fazendo com o nosso tempo? Nós entendemos que nós estamos da contagem regressiva para irmos para a eternidade. Todas as vezes que nós fazemos o Kabbalat Shabbat na congregação, a Rebbetzin diz, mais um Shabbat e menos um Shabbat. Porque nós já estamos nos preparando. Para quê? Para irmos para a eternidade. E olha que coisa interessante, o pecado entrou no mundo através de comida. E quando nós estivermos no Olam Rabá, nós vamos celebrar a nossa vitória sobre o pecado com comida e bebida. Aleluia! E nós imitamos isso hoje, estamos fazendo um treinamento com isso no Kiddush, onde nós partimos a ralar e tomamos o vinho. Olha só que coisa linda, que coisa interessante. Então, se nós pararmos para entender isso, a cada Shabat nós estamos emulando, imitando algo que nós vamos fazer na eternidade com Yeshua, o momento em que nós vamos participar com ele daquele grande banquete, aquele momento maravilhoso, em que ele vai tomar uma taça, eu não sei se de ouro, seja lá o que for, que tem na eternidade que é mais precioso. Eu tenho certeza que ele vai, no meio de milhões, bilhões de pessoas, ele vai levantar aquela taça e todos nós vamos ouvir ele dizendo Lechaim, a vida. E ele vai fazer um brinde. E eu acredito que uma das coisas que ele vai dizer a vocês que venceram para chegarem até aqui comigo. Aleluia! Sabe por quê, irmãos? Porque meu pai sempre me disse uma frase,
A vitória é para aqueles que não aceitam a derrota. O que você quer da sua vida? Onde você quer passar a eternidade? Eu já sei onde eu quero e eu sei o que eu quero da minha vida. Então, o recado final qual é? Vamos lutar até o fim. Porque nós fomos chamados como um grande exército para vencermos ao lado do nosso grande general Yeshua. Que esse seja um tempo de grandes vitórias, uma semana na qual nós vamos ver a vitória do Senhor e vamos poder proclamar que Ele reina para todo sempre. Aleluia. Amém? Se você gostou desse vídeo, dê um like, favorite, clique no sininho para você receber todas as nossas recomendações e espalhe para todo mundo o trabalho que nós estamos fazendo. Nos vemos no nosso próximo vídeo. E antes que nós terminemos, Hazak, Hazak, Venit Hazek. Sede forte, fortalecemos em nome de Yeshua. Shalom, shalom, Shavuot Tov, Toda Rabá.